Eu sou o Shaul Netzerim Madagalena. É um prazer nós nos encontrarmos aqui mais uma vez no nosso canal que está de nome novo, nosso canal Ial Shalom. Nós temos também Ial Shalom no Facebook, grupo Ial Shalom no Facebook, temos grupo Ial Shalom no WhatsApp. É um prazer de fato e de verdade estar com vocês, meus irmãos. E esse canal é um canal de Ial, pertence a Ial. Aqui, quem administra o canal é Ial dos Exércitos. De modo que esse amigo aqui, ele não exclui ninguém. Se porventura houver exclusão por aqui, será porque Ial excluiu. E quando Ial exclui de maneira definitiva, irmãos. Ial exclui de maneira irreversível, porque ele não é um ser que tolera a persistência no sentido de você aprender a respeito do erro e continuar nele. Ial aqui é o administrador principal desse canal. E eu não posso excluir, porque eu tenho da palavra da pessoa de Alcha uma ordem: deixar o joio crescer junto com o trigo, pois a exclusão será naquele dia da colheita final. Então, os que merecem ser excluídos definitivamente serão excluídos definitivamente. De modo que aqui é um canal do qual nós respeitamos. E nós, irmãos, eu quero dizer aqui que estou fazendo essa introdução, daqui a pouco nós vamos entrar no tema da mensagem de hoje, que é fui moço e agora sou velho. Esse é o Salmo 37, versículo 25. Mas dando continuidade, irmãos, eu quero dizer que aqui nós temos o prazer de receber as pessoas, de incluir as pessoas, porque Ialcha, ele veio salvar o que estava perdido, ele veio salvar o que estava manchado pelo pecado. Ele não veio para quem se acha justo, ele veio para aqueles que estão doentes, ele não veio para aqueles que se acham saudáveis, ele veio para aqueles que de fato estão doentes. E a doença, irmãos, ela é comum a todos. A doença é o pecado. E o pecado, irmãos, não escolhe classe, não escolhe raça, não escolhe cor, não escolhe cultura. O pecado, ele é algo que manchou toda a humanidade, de tal forma que não houve um só, nem sequer um único justo que não dependesse da justiça de Ial através de Yahshua Mashiach. Então, se você encontrar por aqui pessoas postando pornografia, pessoas postando coisas que não condiz com o caráter de Ial, porque naquele tempo, irmãos, um homem dar ouvido a conversar com uma mulher já era algo escandaloso. Ainda mais conversar com uma mulher samaritana, ainda mais aceitar no seu grupo uma mulher que foi prostituta. E aqui, irmãos, o nosso canal não tem esse tipo de hipocrisia e de preconceito. Esse canal é de Ial, e aqui vocês vão ter contato com pessoas de todos os gêneros, de todas as classes, de todas as raças. E somente Ial tem a autoridade aqui de excluir tais pessoas. Portanto, quando você estiver no grupo e alguém no grupo postar alguma coisa que não é aquilo que representa o caráter de Ial, nós não devemos estar julgando tal pessoa e nem fuzilando tal pessoa, porque como tal pessoa poderá ser salva se ela chegar aqui, irmãos, e ser logo fuzilada? Eu sei que no mundo do pecado, irmãos, e na diretriz de Satã, ele só quer atrapalhar. Mas se chegar alguém aqui e postar alguma coisa fora do contexto
da palavra, o que a gente deve fazer é orar por eles. Porque como que Ial vai alcançar uma prostituta, uma adúltera, um adúltero? Como que Ial vai alcançar uma pessoa de ideologia de gênero fora daquilo que está estabelecido pelas Escrituras, se nós, toda vez que chegar um, a gente expulsar? O que eu e você devemos saber e fazer, irmãos, é quando você perceber que um artigo, alguma postagem, não é de acordo com aquilo que Ial colocou já no nosso caráter, que a gente sabe que é errado, a gente não passe para frente e nem censure. A gente deve orar por essas pessoas. Provavelmente, irmãos, vai aqui aparecer certamente postagem de coisas que não condiz com o caráter de Ial. Mas Ial não está preocupado com alguém que tenha preocupação de manter o seu caráter intacto, porque Ial não precisa disso. O caráter dele é imaculado. Ninguém pode manchar o caráter de Ial. Ninguém, irmãos. Ninguém pode manchar o caráter dele. Portanto, se chegar aqui pessoas de índoles diferentes da nossa, chegar aqui pessoas alcoólatras, pessoas viciadas em droga, cocaína, o que quer que seja, nós temos que ter o amor e a compreensão de receber essas pessoas, de ter muita paciência com elas, como Ial tem com a gente, como Ialcha tem com a gente, a ponto de nos chamar das trevas para a sua maravilhosa luz. E quando chegar alguém aqui, irmãos, que está num contexto de trevas, ele está no limite de sair dessas trevas e entrar para a maravilhosa luz de Ial. E como isso pode acontecer? É o nosso cuidado, o nosso jeito de tratar tais pessoas. Não venhamos aqui, irmãos, querer dar uma de purão, de pessoas puríssimas. Todos nós ainda, irmãos, estamos num contexto e estamos ainda num processo de purificação. Ninguém aqui está 100% perfeito. Portanto, nós temos que ter cuidado com nossos irmãos que se aproximar de nós, fazendo suas inscrições nos nossos canais, acessando nossos grupos, enfim, que Ial esteja no controle de nossas vidas, que nós possamos ter o domínio próprio do Espírito de Ial, o Espírito puro, Espírito sagrado, Espírito justo, Espírito amável. E agora, sem mais delongas, eu quero entrar no título do texto, da mensagem desta hora, que é: fui moço e agora sou velho. E antes de qualquer coisa, irmãos, eu já quero, sem mais delongas, ler o texto que está em Salmos 37, versículo 25, e nós vamos trilhar, debulhar e aprender o que Ial quer nos ensinar através dessa expressão do nosso irmão Davi, ou David. Fui moço e agora sou velho, mas nunca vi desamparado o justo, nem a sua descendência a mendigar o pão. Então, irmãos, qual é a lição que nós podemos aprender desse texto que nós acabamos de ler? Fui moço e agora sou velho, mas nunca vi o justo desamparado e nem a sua descendência a mendigar o pão. Irmãos, esse texto não é acréscimo de nada, esse texto é original, embora nós sabemos que as Escrituras têm parte dela paganizada, mas esse texto nada tem de paganismo, nada tem de errado com ele. E é uma grande verdade, irmãos. Eu posso testificar dessa verdade que o nosso irmão Davi trouxe para nós há muitos séculos atrás. Eu também, irmãos, eu ainda não me considero velho, embora tenha 53 anos, eu posso dizer que isso é meia-idade. Mas até aqui eu nunca vi um justo desamparado e nem a descendência dele a mendigar o pão. Por que eu digo isso? Porque, irmãos, o justo, de fato, ele não é desamparado por Ial. De fato, a descendência do justo, quem são a descendência do justo? É a esposa dele, seus filhos, seu pai, sua mãe,
seus irmãos. E a descendência do justo, irmãos, ela de fato, ela é amparada por Ial. O justo é amparado por Ial. E eu quero aqui, irmãos, contar um fato que aconteceu. Minha mulher não está aqui agora, ela podia estar aqui comigo para poder, mas ela está lá na sala. Mas é fato, é verdade, irmãos. A gente estava fazendo compra e bateu tanto no meu coração como no coração dela fazer uma cesta básica e levar para uma determinada pessoa. E eu aqui, irmãos, estou excluindo de falar o nome da pessoa, que eu não quero expor ninguém. E ali dentro do mercado, preparamos aquela cesta básica, colocamos algumas misturas, né? Que você sabe que a cesta básica mesmo não tem mistura, não tem carne, não tem frango, não tem nada dessas coisas perecíveis, não tem manteiga, enfim. Nós colocamos as coisas e fomos levar a cesta básica a determinada pessoa. Chegando na casa da determinada pessoa, o que nós encontramos? A pessoa de fato estava precisando. Só tinha água e um pouquinho de sal numa vasilha. Mais nada, irmãos. E ali aquela pessoa, ela não nos pediu nada, mas ela pediu a Ial. Ela pediu a Ial e Ial providenciou que alguém fosse lá levar o que eles estavam precisando. E aconteceu isso também com outro casal de irmãos. Isso lá, estou falando lá do tempo do sistema, irmãos. Lá do tempo quando eu ainda estava na plataforma do porco. Hoje eu não estou mais na plataforma do porco. Mas nem mesmo quando eu estava na plataforma do porco, eu nunca passei necessidade a ponto de pedir alguma coisa a alguém. E aqui, irmãos, eu não falo por orgulho. Se eu tiver de vir pedir alguma coisa a vocês aqui, só se for oração. Fora disso, não pedirei nada. Por quê? Porque, irmãos, se eu estiver precisando de alguma coisa que seja necessária para o meu corpo físico, eu vou pedir apenas oração para vocês. Eu não vou pedir dinheiro, eu não vou pedir nenhum recurso, não por orgulho, mas porque eu confio em Ial dos Exércitos. É Ele a minha força, é Ele o meu escudo, é Ele quem me protege. E para que vocês possam entender o que eu estou falando, eu vou agora abrir as Escrituras Sagradas com vocês mais uma vez, no livro de 2 Crônica, capítulo 16, do verso 9 até o verso 13. 2 Crônica, capítulo 16, Crônica, 2 Crônicas, capítulo 16, do 9 ao 13. Deixa eu tomar uma água aqui, meu irmão, meus irmãos. Vamos lá. Deixa eu ver aqui se está enquadrado para vocês certinho, conforme está para mim, do 9 ao 13. Muito bem, deixa eu ver aqui, espera aí. 9 ao 13. Por quê? Porque quanto a Ial, seus olhos passam por toda a terra, para mostrar-se forte para com aqueles cujo coração é perfeito. Tá vendo, irmão? Tem que ser o coração perfeito para com ele. Nisso, pois, procedeste loucamente, porque desde agora haverá guerras contra ti. Aqui está falando do rei Asa, irmão. Porém, Asa se indignou contra o vidente e o lançou na casa do tronco, porque disso grandemente se alterou contra ele. Também Asa, no mesmo tempo, oprimiu alguns do povo. Olha só, irmãos, o que Asa estava fazendo. E nós vamos entender por que veio as coisas sobre ele. E eis que os atos de Asa, tanto os primeiros como os últimos, estão escritos no livro da história dos reis de Ialda e Israel. E caiu Asa doente, vocês viram o contexto, né, irmão? O que ele estava fazendo? E caiu Asa doente de seus pés,
no ano 39º do seu reinado. Grande por extremo era a sua enfermidade, e contudo, na sua enfermidade não buscou a Ial, mas antes aos médicos. E Asa dormiu com seus pais e morreu no ano 41 do seu reinado. E o sepultaram no sepulcro que tinha cavado para si na cidade de Davi, havendo-o deitado na cama que se enchera de cheiros e especiarias, preparadas segundo a arte dos perfumistas. E fizeram-lhe queimar muito grande, queima muito grande. Então, irmãos, o que nós estamos aqui, a lição que nós podemos tirar desse texto comparado junto com o que nós lemos no Salmos 37, verso 25. Vocês observam que Asa, ele andou fazendo coisas erradas, irmãos, coisas injustas, e vocês podem observar que no Salmo 37, 25 diz: fui moço e agora sou velho, mas nunca vi um justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Então, quando alguém chega aqui nas redes sociais e chega pedindo ajuda para comprar comida, para comprar qualquer coisa, e dá de encontro, entra de choca com o verso que nós acabamos de ler do Salmo 37, verso 25. Fui moço e agora sou velho, mas nunca vi o justo desamparado e nem a sua descendência mendigar o pão. E eu confesso isso, meus irmãos. Nunca fui desamparado, nunca precisei pedir nada a ninguém. E Al sempre supriu minhas necessidades, e Al sempre foi o meu pai que supre a necessidade. E quando a gente vem, irmãos, para as mídias sociais, pedir alguma coisa, irmão, nós temos que analisar o contexto do que nós acabamos de ler. Se alguém está precisando de alguma coisa, irmão, se alguém está em falta com alguma coisa, meus irmãos, nós temos que analisar que Ial não desampara o justo e nem permite que sua descendência mendigue o pão. E qual é a descendência nossa, mais próxima de nós? É nossa família, nossa mulher e nossos filhos. Então, irmãos, se eu chegar aqui a pedir alguma coisa a vocês, eu vou pedir apenas oração. Apenas oração. Vocês observem, irmãos, que Asa teve uma doença. Em vez dele buscar Ial dos exércitos, ele foi buscar ajuda dos médicos. E nós vimos o contexto. Morreu daquela doença. Quem garante para você, se ele se arrependesse dos seus crimes, dos seus pecados, das suas injustiças, e buscasse Ial dos exércitos, quem garante para você que ele morreria daquela doença? Ele morreu daquela doença, irmão, porque ele colocou o coração dele no braço do dinheiro, no braço dos médicos e não no braço de Ial. Você, na tua necessidade, coloque o teu coração, a tua mente nos braços, na força de Ial. Não busque a ajuda da medicina se você não tem ajuda, se você não vai ter dinheiro para comprar os remédios. Não busque a ajuda da medicina se você vai ser obrigado, depois de consultado pela medicina, ter que comprar uma quantidade de remédio grande e cara. E então você ser obrigado a vir aqui para as redes sociais a pedir recurso para comprar esses remédios para a tua cura. Se você é um servo, é uma serva de Ial, você não está enquadrado. Se você está fazendo isso, você não está enquadrado naquilo que fala o Salmo 37, 25. Você está cometendo injustiça em alguma área da sua vida. E é preciso você fazer um exame de consciência, ver aonde você está sendo injusto, porque o justo, irmãos, nunca foi desamparado. Nem mesmo Jó, em toda a miséria que Jó passou, irmãos, em lugar nenhum das Escrituras você viu Jó
pedir comida a alguém, mendigar o pão, até na mais baixa das misérias. Olha que Jó passou, irmãos, por uma miséria terrível. Mas aonde as Escrituras diz que Jó pediu comida a alguém? Mostra para mim, irmãos. Aonde as Escrituras diz que Jó pediu dinheiro a alguém para comprar remédio, para aliviar as dores da sua lepra? Aonde, meu irmão? Aonde, minha irmã? Jó fez isso? Jó, até Jó, irmãos. E você sabe que Jó, diante de Yahweh, é um homem justo. Jó nunca foi injusto diante de Yahweh, em seu contexto, em sua esfera de vida. É evidente, irmãos, que ao nascer nesse mundo, a gente já nasce num mundo de injustiça, porque o mundo jaz no maligno. Em pecado me concebeu minha mãe. Por quê? Porque todos que entram aqui, exceto Yahusha não entrou aqui, irmãos, com uma coabitação sexual entre um homem e uma mulher. Yahusha nasceu, irmãos, do poder do Espírito puro de Yahweh, do poder do Espírito sagrado, do Espírito perfeito. Não houve uma união sexual. Então Yahusha, o único que entrou aqui depois do pecado, que entrou puro, foi ele. O resto, tudo entra em pecado. Mas Jó, em termos de justiça, irmãos, Jó, no histórico dele, nós não encontramos injustiça. E nós precisamos, irmãos, fazer exame de consciência. Se eu chegar aqui, pedir dinheiro a vocês para comprar remédio, para comprar comida, é porque eu preciso fazer um exame de consciência, irmãos. Porque o justo nunca é desamparado por Yahweh. A descendência dele nunca mendiga o pão. E nós deveríamos pensar na colocação desse salmo, irmãos. Esse salmo, ele é fantástico, ele tem ensinamento forte e tremendo para que nós possamos aprender e crescer na estatura de Yahusha. Tem muita gente aí pensando que já tem a estatura de Yahusha, e na verdade não tem, irmãos. Não tem a estatura de Yahusha. Quando é que Yahusha excluiu alguém do seu povo, do seu meio, daquela multidão que seguia a ele? A quem Yahusha excluiu? Ninguém, irmãos. Yahusha não excluiu ninguém. Pelo contrário, as pessoas é que se excluíam. E isso, tenho certeza que certamente vai acontecer nas nossas redes sociais. Vai acontecer aqui no canal, no YouTube, aqui no canal Yahushalom. Vai acontecer no grupo Yahushalom lá no Zap. E vai acontecer, irmãos, no grupo Yahushalom no Facebook. Vai acontecer, vai entrar alguém lá que não vão suportar a sã doutrina, ou não vão suportar outras pessoas que elas vão achar que são inferiores a elas e que, portanto, não mereciam estar no grupo. Irmãos, quem de nós merecia estar nas bodas do Cordeiro, ou mesmo no ano milenar, no milênio milenar, no milênio sabático? Quem de nós merecia, irmãos? Yahusha é que inaugurou para nós e abriu as portas para nós, irmãos. É evidente que para sermos vencedores, nós não vamos ser vencedores sozinhos, irmãos. Sem mim, nada podeis fazer, já disse Yahusha. Sem mim, vocês não podem fazer nada. Até para nós sermos vencedores, irmãos, nós precisamos de Yahusha. E nós temos que rever os nossos conceitos de administrador do grupo, administradores dos canais que estão sob nossa responsabilidade. Eu sou, irmão, sub-administrador. Eu sou sub. O canal não é meu. Quem exclui aqui é Yahusha. Eu não excluo ninguém, irmãos. E até porque, ao excluir alguma pessoa sem ter o discernimento profundo, se aquela exclusão vai ser justa ou não, eu posso estar cometendo injustiça. E ao cometer injustiça, as mazelas desse mundo caem sobre nós. Caem sobre nós a ponto de nós nos encontrarmos numa situação moribunda, numa situação, irmãos, de ter que pedir, de ter que mendigar o pão, de ter que mendigar alguns trocados para comprar um remédio,
alguns trocados para ter que pagar uma cirurgia, quando o nosso Ial dos exércitos tem poder para ressuscitar dos mortos, como ele não tem poder para curar de uma enfermidade. Aí tem que recorrer, tem que envergonhar o nome de Ial, que quando a gente chega aqui, irmãos, para pedir dinheiro a alguém, para comprar remédio, para comprar qualquer coisa, alguma coisa está errada, irmãos. A gente passa, no mínimo, uma informação de que o nosso pai Ial não tem a capacidade de sanar nossas necessidades. Sim, irmãos, se eu chegar a pedir dinheiro a vocês para alguma coisa, eu estou dizendo que o Pai Celestial não tem capacidade de sanar a minha necessidade. E se eu chegar aqui, irmãos, pedir a vocês dinheiro para mim comprar uma câmera, para deixar de gravar com o celular, o celular às vezes acontece muito bug. Se eu chegar aqui, irmãos, pedir dinheiro a vocês para isso, irmãos, faça-me um favor. Eu estou dizendo que o meu Criador, aquele que me qualificou, que me preparou para levar a mensagem dele, não tem capacidade para suprir as necessidades dessa incumbência de nós levarmos a mensagem. Nós aqui, irmãos, nós não usamos essa plataforma. E eu falo para você, há algum tempo atrás, eu não tinha essa visão que tenho agora. Eu cheguei até a colocar aqui, em alguns vídeos meus, número de Pix para receber oferta, para ajudar o nosso ministério. E eu estava equivocado, irmãos. Eu estava muito equivocado. Eu não precisava fazer aquilo. E Ial mesmo, não foi carne nem sangue. Ial me repreendeu. E a repreensão de Ial, irmãos, sobre a minha cabeça é como azeite perfumado descendo pelo meu rosto e escorrendo pela minha roupa. Quando Ial me repreende, a repreensão dele, a censura dele para mim, irmãos, é bálsamo, não é vergonha, não me causa nenhum desgosto, pelo contrário, me causa alegria, me causa um peso eterno de honra, um peso eterno de felicidade. Mas o rótulo de quem é maledicente, de quem fala mal das pessoas, o rótulo, aquele rótulo vermelhinho que tem um travessão no meio, o rótulo de censura, aquilo para mim, quando vem de pessoas, não está me dizendo nada, não me machuca e nem me fere. Agora, quando vem a censura de Ial, eu reconheço que é para meu bem e eu amo quando Ial me repreende dentro daquilo que eu preciso ser repreendido. E louvado seja Ele, porque Ele tem me instruído, eu tenho sido o seu servo e também o seu profeta nessa terra. E esse título de profeta, irmãos, não sou eu que me auto-intitulei. Por que eu digo isso? Por que eu digo isso que eu sou profeta? Porque Ial disse que revelaria o seu segredo aos seus servos, os profetas. E eu tenho já a revelação do segredo de Ial, que é o arrebatamento. Não só a revelação do dia, hora e mês, tem a revelação também do ano, irmãos. E por que eu não falo aqui, não trago aqui o dia, a hora, mês e ano do arrebatamento? Porque é um segredo, irmãos. É um segredo de Ial, Amós 3,7. Amós 3,7 fala que ele revelará o seu segredo aos seus servos, os profetas. E se é segredo, e o segredo é dele, é ele que tem que revelar. Se ele não revelou para você, isso é porque você pode ser até servo, mas você não é profeta. Ou você pode ser servo e pode ser até profeta, mas ainda está em aberta rebelião, tratando as pessoas mal, rotulando as pessoas e maldizendo as pessoas. Porque quando a gente maldiz, irmãos, as pessoas das quais nós não temos a capacidade de decifrar se ela é trigo ou se ela é joio, irmãos, quando Ialcha chamou Anás e Caifás de raça de víbora, Ialcha sabia que eles eram raça de víbora de fato,
Por que Yahshua sabia que eles eram raça de víbora? Porque Yahshua deixa isso bem claro para nós. Vocês não ouvem a minha voz porque vocês não sois das minhas ovelhas. Se Anás e Caifás não eram das ovelhas deles, o que Anás e Caifás eram então? Joio. Por isso Yahshua, ele rotulou Anás e Caifás com o rótulo de víbora, com o rótulo de serpente. E eu não me lembro mais Yahshua ter rotulado mais alguém com algum outro rótulo. Mas eu vejo, irmãos, pessoas rotulando o outro nos canais, nas mídias sociais, à torto ou à direita, sem ter responsabilidade de tomar o cuidado, porque a palavra de Yahweh diz que os maledicentes vão ficar de fora do reino. Não vão receber coroa de rei e nem cedro de rei. Tem muita gente pensando, irmãos, que invoca Yahweh e Yahshua, que vão reinar com ele no ano milenar, no milênio. Não vão reinar com ele no milênio não, irmãos. Se você fica maldizendo o teu nome, maldizendo as pessoas, com maledicência, com fofoca, com palavra áspera, com deboche no sentido de desdenhar. Eu já vi pessoas, irmãos, desdenhando do modelo da Terra plana, de tal forma que até ri no final. Não tenho domínio para falar nem do assunto terra esférica, quanto mais da Terra plana. Eu estou dando aqui só um exemplo, irmãos. Estou dando aqui só um exemplo, porque o assunto terra plana e terra esférica é um assunto que deve ser debatido, é um assunto que deve ser estudado. Porque eu falo uma coisa para vocês, meus irmãos. Eu estou aqui no nicho de justiça. O nicho é da justiça, é de ser justo, é de ser assistido por Yahweh. E o assunto da criação, irmãos, ele é importante, ele é fundamental. Por que ele é importante, ele é fundamental? Por quê? Porque o assunto, irmãos, terra plana e terra esférica, ele trata de criação, sendo que os globalistas, os que acreditam na terra esférica, na bola giratória molhada, que gira a 1.600 km por hora, eles não atribuem, a maioria deles, não atribui Yahweh como o Criador. Eles sempre vão falar do Big Bang. E na escola, irmãos, é o que a gente vê nas escolas. As pessoas, os professores ensinam a teoria do Big Bang. Você não vê em escola nenhuma ninguém ensinando a teoria da Terra plana, visto que a teoria da Terra plana tem vários experimentos mostrados em laboratório, mostrado no campo de prova. Por exemplo, as pessoas que acreditam na Terra bola giratória, na Terra esférica, nunca mostraram a curvatura da Terra. E um lugar bom para se mostrar a curvatura da Terra, irmãos, é exatamente a linha do horizonte. Se a Terra fosse esférica, tinha que ter curvatura na linha do horizonte, porque aqui em Monte Alto, aqui não, que eu estou aqui em São Pedro Aldeia, Monte Alto é uma cidade vizinha de Arraial do Cabo. E daqui até lá dá mais ou menos coisa de 30 minutos, 25 minutos. E às vezes, tem tempo que eu não pesco, mas quando eu estou lá, que estou pescando, principalmente durante o dia, eu olho a linha do horizonte, irmãos, porque é mar aberto. Então a linha do horizonte, que eu tenho visão, sem ilha, sem nada na frente, eu tenho para mais de 400 quilômetros de linha do horizonte. E a gente não vê curvatura. Se a Terra fosse esférica, com 400 quilômetros, a gente tinha que ver curvatura. E quando eles dizem, os globalistas, que o barco some da nossa visão, ali está provando a curvatura da Terra, é mentira, irmãos. Vai numa praia e observa quando o barco sumir da sua visão, para você não poder mais ver o barco. Se ele sumiu porque ele foi para trás da curvatura da Terra, quando você botar um binóculo, você não pode mais ver o barco. Ele está atrás da curvatura da Terra, mas não acontece isso. Quando você bota um binóculo,
o barco aparece outra vez. Então o barco some não é por causa da curvatura da Terra, o barco some por questão de perspectiva, ou seja, a nossa visão é limitada para alcançar até determinada distância. Depois daquela distância que a nossa visão não alcança, tudo some. Mas se você bota um binóculo, volta de novo. Aquilo que sumiu, volta a aparecer outra vez. Então, irmãos, a teoria da Terra esférica, ela é uma máquina de fazer incrédulo, uma máquina de fazer gente que não acredita em algo. A teoria da Terra esférica, irmão, da bola giratória molhada, ela faz gente incrédula, porque ela não mostra um design inteligente, ela não mostra um criador. Aí você fica desdenhando de quem acredita na Terra plana, ainda fica dizendo, eu vou falar desse assunto, mas só que não, aí salta um kkkkkk no final. Como é que pode você se achar justificado diante de algo fazendo essas coisas? Irmãos, no nosso canal, Ial Shalom, aqui no YouTube, lá no nosso grupo, no WhatsApp, no nosso grupo do Facebook, lá nós estamos abertos para todos os assuntos, nós respeitamos todas as direções, todas as vertentes religiosas, nós tratamos com respeito, tratamos com amor, porque nós também queremos ser respeitados. E esse amigo que vos fala, irmãos, eu falo que eu sou servo e profeta de Ial, porque ele revelou já para mim o seu maior segredo, os dois segredos, o segredo do nascimento do Mashiach e o segredo do arrebatamento da igreja de Filadélfia. Essa aqui é a grande realidade, só que eu não posso jogar aqui, eu não posso falar o ano do arrebatamento. O dia, vocês até já sabem, porque já foi colocado aqui nas mídias o dia. O dia todo mundo sabe que é 15 de Nissan. 15 de Nissan, irmãos, é o dia do nosso arrebatamento. É 15 de Nissan. A hora é meia-noite. Isso falando de Israel. Em relação ao Brasil, como nós temos 5 horas de diferença em relação a Israel, que nós conhecemos como Israel, aqui vai acontecer entre 5 e 6 da tarde, depende do horário de verão. Entendeu? E nós, irmãos, temos que viver o nosso ministério na verdade. Nós não podemos ter um ministério sem o pilar da verdade. Eu conheço, tem alguns canais, eu faço até parte do canal Atalaia de Ial, até participo com eles do Partido Pão. Não tenho nenhum deles como meus inimigos, embora eu fui excluído do canal, do grupo Atalaia de Ial no WhatsApp. Eu não tenho ninguém dali como meus inimigos, eu os amo sem conhecê-los, porque, irmãos, amar não é nada impossível, irmãos. Amar não é nada impossível. Amar é querer bem, gostar é querer perto. E eu falo uma coisa para vocês, irmãos. Eu não tenho nenhum problema se eu tivesse um contato físico, visual, com ninguém do canal Atalaia de Ial e nem do grupo Atalaia de Ial. Eu tanto amo, que amar é querer bem e gostar é querer perto. Mas, infelizmente, não foi possível ter contato físico no sentido visual através de nossas redes sociais. Nós não tivemos oportunidade para isso, muito embora eu fiz algum pedido para que o irmão entrasse em contato comigo. Não sei se ele viu esses pedidos, mas seja como Ial quer. Se não houve contato entre eu e ele, é porque Ial não quis. Porque quando Ial quer, Ial faz, irmãos. Ial não depende da nossa vontade para fazer o que ele quer. Por isso, num vídeo que eu postei aí, aqui, melhor dizendo, no nosso canal, o título do vídeo é Livre-arbítrio ou livre agência? Ial é o único que tem livre-arbítrio, porque ele decide quando quer, como quer e na hora que quer, e faz o que quer e não pode ser questionado. Nós temos livre agência, porque nós não temos, irmãos, a escolha. Não quero nada com Ial, mas também não quero nada com Satanás. A gente não pode fazer essa escolha. Essa escolha para nós é impossível. Portanto, nós não temos livre-arbítrio, nós temos livre agência. Porque a gente não pode fazer a escolha. Não quero nada com Ial, também não quero nada com Satã. Essa escolha está impossível. Ou você é a favor de Ial, ou você é a favor de Satã.
Não tem um muro para você ficar em cima. Se você for contra Iau, é evidente que você está sendo a favor de Satã. Se você for a favor de Iau, é evidente que você está sendo contra Satã. Então, irmãos, nós temos livre agência. Iau, apenas Iau, tem livre arbítrio, porque ele é o único que pode fazer o que quer, quando quer, na hora que quer, e não pode ser questionado. Entendeu? Então nós precisamos ficar atento a toda essa estrutura de relacionamento que nós precisamos ter com Iau. Porque, irmãos, fui moço e agora sou velho. Nunca vi o justo desamparado e nem a sua descendência a mendigar o pão. Lembrando, irmãos, para que não sejamos desamparados, nós precisamos ser justos. E ser justo, irmãos, não precisa eu justificar a mim mesmo. Quem me justifica é Iau dos exércitos. Quem me diz que eu faço parte da relação do justo é Iau dos exércitos. Porque Iau dos exércitos, irmãos, ele quer que nós nos amemos uns aos outros. Esse é o mandamento dele. Se eu amo a você, eu nunca, jamais eu vou chamar você de herege, vou chamar de você de qualquer outra nomenclatura que não seja para edificação. Porque tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, tudo que é de bom proveito, tudo que é de valor, seja isso o nosso pensamento, seja isso o motivo do nosso meditar, do nosso caminhar, do nosso andar, do nosso falar. E nós, irmãos, não podemos estar com mentira no lábio de modo nenhuma mentirinha. Porque Iau dos exércitos é a própria verdade, irmãos. Iau dos exércitos é a própria verdade. E eu quero abrir aqui para nós podermos fechar. Eu quero abrir aqui, irmãos, e não interprete isso como... é coisa do passado. Não é coisa do passado não, irmãos. Porque... vou abrir com vocês o Salmo 119. O Salmo 119. Aqui, Salmo 119, versículo 142. A tua justiça, olha só, a tua justiça é uma justiça eterna, e a tua lei é a verdade. Irmãos, viram quão forte é isso, irmão? Viram quão forte é isso aqui, irmãos? A lei de Iau é a própria verdade. E quem é a lei de Iau, irmãos? Viva, gravada em nossos corações, não em tábuas de pedra, mas em tábua de carne. Quem é a lei de Iau? É Iausha, irmãos. Vocês viram Iausha contando alguma mentira por aí? Dentro das escrituras você acha nos lábios de Iausha mentira, irmãos? Então, o pilar da verdade, irmãos, não pode ser ocultado de nenhuma plataforma que anuncia o nome do Pai e do Filho. Não pode ser esquecido o pilar da verdade. E o pilar da verdade, irmãos, ele é categórico. Ele não permite os falsos, os mentirosos, porque a palavra diz que os mentirosos vão ficar de fora do reino. Vão ficar de fora do reino do Mashiach, vão ficar de fora do reino milenar. Então, o pilar da verdade, irmãos, deveria existir em qualquer arcabouço doutrinário, de qualquer frente, de qualquer canal, de qualquer grupo que prega a palavra de Iausha. Nunca deveria ficar de fora o pilar da verdade, irmãos. Eu conheço os 4 pilares do canal Atalaia de Iau. Se eu não estiver enganado, eu posso até não falar na ordem, mas eu vou dizer aqui, eu tenho o pilar da oração, o pilar do partir do pão, o pilar do jejum, qual é o outro? Oração, partir do pão, jejum, faltou um 4. Espera aí, Paulo, oração, jejum, partir do pão e imersão. Imersão, oração, partir do pão,
Entendeu, irmãos? São os 4 pilares. Eu concordo com todos eles. Todos eles têm base eclesiástica, têm base doutrinária. Mas, irmãos, o pilar da verdade nunca poderia ter ficado de fora. Porque o que nós acabamos de ler? A tua justiça é justiça eterna. A tua lei é a própria verdade. E nós, irmãos, não devemos deixar o pilar da verdade de fora. Porque, irmãos, uma coisa é o pilar. É um pilar numa construção. Numa construção, irmãos, o que segura uma construção não é o pilar em si, sozinho, mas é a sapata embaixo, o fundamento. Então, Yahshua, ele é o fundamento de todos os pilares que possam existir, que venham ensinar as suas doutrinas. É óbvio que tem que estar fundamentado na sapata. Quem é a sapata? Quem é o fundamento? Yahshua. Mas o pilar da verdade não pode faltar não, irmãos. Como é que você vai deixar de anunciar o pilar da verdade? Como? Como que o pilar da verdade vai ficar de fora? Só se tem alguma coisa aí. Só se existe alguma coisa que não está batendo com a verdade. Porque, irmão, para ter medo da verdade, sabe quem é que tem medo da verdade, irmãos? O mentiroso. O mentiroso tem medo que a verdade venha à tona. O mentiroso tem medo. Por que eles praticamente quase baniram todos os canais terraplanistas das plataformas do YouTube? Por que eles quase baniram todos os canais terraplanistas da plataforma? Porque eles sabem, o sistema sabe, quem domina o YouTube não é IAL dos exércitos, irmãos. É o enganador. O enganador, irmãos. E por que eles baniram, então, o modelo terraplanista? Porque o modelo terraplanista é comprovado até em laboratório. O modelo esférico, nunca ninguém comprovou como funciona com pesquisa e com prova, irmão, com pequenas provas. Entendeu? Daqui a algum tempo eu vou trazer um experimento sobre a Terra esférica e vou mostrar para você que ela não pode funcionar. Vou mostrar para você que eu vou fazer um experimento e vou mostrar para você que não pode, a Terra esférica, ela não pode funcionar girando a 1.600 km por hora. Eu vou mostrar para você que girando a 1.600, e eu não vou girar o experimento a 1.600 não, irmão, porque eu não tenho força para isso, nem máquina, nem motor para girar 1.600 por hora. Eu vou girar bem menos do que isso, e vocês vão ver que a água vai ser jogada para fora, entendeu? A água vai ser jogada para fora. Então, irmãos, o pilar da verdade, ele é fundamental. Nós não podemos ficar sem ele, em toda a nossa estrutura. E às vezes, irmãos, o que está nos fazendo injusto diante de algo, e por isso passamos das necessidades que passamos, é porque tem mentira no nosso ministério. E não pode haver mentira no nosso ministério. Pelo menos no ministério desse amigo que vos fala, me prova para mim aonde eu estou mentindo. Prova para mim, meu irmão. E eu já vi gente falar que não há mentira nos lábios em relação apenas ao ídolo. A pessoa não fala, não profere, não invoca o ídolo, então ela não está com a mentira nos lábios. Não, irmão. O deixar de invocar o ídolo não é deixar de invocar a mentira. Sim, quem invoca ídolo está invocando a mentira, mas não é só isso. Quando você diz assim para sua mulher, você ganha R$2.500, e você diz para sua mulher assim, olha, o patrão descontou R$500 e por isso eu só estou com 2.000. Aí você usou os R$500 na farra lá fora. Aí mentiu para sua mulher. Isso não é mentira não, irmãos? Nos lábios dos ialdins que irão ser arrebatados, irmão, não vai se achar mentira de espécie alguma. Não é só o não pronunciar os ídolos, mas é andar com a palavra da verdade, irmãos. É matar a cobra, mostrar o pau e mostrar a cobra morta. Essa que é a realidade dos fatos, irmãos. Se você fala de uma coisa, não mostra o pau e não mostra a cobra morta, como é que alguém vai acreditar que o que você está falando é verdade? Então nós temos que ficar atentos a essas coisas, a essa estrutura. Porque é isso que Yahweh espera de nós.
Iau disse, irmãos, que nós não devemos mentir uns aos outros. Ou seja, se nós não devemos mentir uns aos outros, o que isso quer dizer? Qual é o contrário disso, então? Que nós devemos falar a verdade um para com os outros. Nós não temos que ter mentira no nosso ministério, não, irmãos. Eu estou aqui diante de vocês e vou dizer para vocês que mesmo depois de conhecer essas coisas, eu não errei mais nesse aspecto. Não, que se eu falar que eu não errei, eu sou mentiroso. Eu errei sim, já errei, irmãos. Já errei. Errei por quê? Falta de vigiar. O orar é fácil, irmãos. O vigiar que é o difícil. Orar a qualquer hora do dia, da noite, a gente pode orar. Mas vigiar, irmão, requer de nós vigilância 24 horas por dia, todos os minutos do dia, todos os segundos do dia. A gente tem que estar o tempo inteiro vigiando, porque senão a gente cai em tentação, irmãos. Cai em tentação. E Iau não quer isso de nós. Iau não quer isso de nós não, irmãos. Iau quer que nós tenhamos responsabilidade. E, sobretudo, tenhamos humildade, irmãos. Humildade. Não podemos ser arrogantes. Se alguém chegar aqui e copiar as mensagens desse amigo que vos fala em outro canal, eu vou enaltecer a atitude daquele irmão. Eu não vou querer que ele dê crédito a mim e nem tampouco a Iau, que me revelou a visão, porque Iau é suficientemente poderoso para ele mesmo cobrar. Olha aqui, você copiou isso aqui do canal lá do meu filho, sem problema algum. É para copiar mesmo. Mas você tem que lembrar de me honrar, de dar crédito, de exaltar o meu nome. E dizer, se for o Iau quiser que ele diga a fonte de onde ele aprendeu, Iau vai fazer isso. Não preciso eu aqui cobrar, irmãos. Porque se eu fizer isso, se eu chegar aqui e cobrar os méritos de alguém que copiou alguma coisa do meu canal, eu estou sendo arrogante, irmãos. Eu não estou sendo humilde. Deixa copiar. Ainda que não me dê crédito, dizendo da fonte de onde aprendeu tal coisa, não tem problema algum. Para mim, a minha preocupação e o meu desejo é que me copiem mesmo. Sejam meus imitadores, como eu também sou imitador de Alcha. Entendeu, irmãos? Sejam meus imitadores, como eu também sou imitador de Alcha. Outro dia, irmãos, eu vi em um determinado canal o irmão trazendo ensinamentos de um outro canal. Aí o dono daquele canal foi cobrar desse irmão que dissesse a fonte de onde ele aprendeu. Eu não preciso disso, irmãos. O que eu quero mesmo é que as pessoas aprendam. O que eu quero mesmo é que as pessoas sejam meus imitadores, assim como eu sou imitador de Yahshua Mashiach. Eu imito Yahshua, irmãos. Eu não imito a ser humano comum igual a eu, não. Eu imito Yahshua. Yahshua é o meu espelho. Yahshua é a fonte da onde vem a minha sabedoria. A minha sabedoria não é minha, é de Yahshua, o Mashiach. Que Yahweh nos abençoe rica e abundantemente, em nome de Yahshua Mashiach. Assim seja.